Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez juntos aqui na nossa aula de literatura e nós estamos analisando o nosso livro Memórias de um País Distante, de Júlia Emílio Braz. E na nossa aula de hoje nós vamos iniciar uma nova parte do nosso livro que se chama Em Terra Estranha. Vamos analisar e ver de quem é a história que nós vamos estudar a partir de agora. Será que é do Bruno? Será que é do Lino? Será que é de Patrícia? Bem, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa leitura? Vamos lá! Iniciando aí a nossa leitura. Como já tinha falado, o título dessa parte do livro é Em Terra Estranha. Vamos lá! Capítulo 1. Como suspeitava, chato, inacreditavelmente tedioso e cansativo, pois também foi muitas vezes falso, outras tantas constrangedor, e em pelo menos duas delas notou a hipocrisia, algo que o próprio avô disse que aconteceria. Não se surpreendeu, mas se permitiu alhear-se das pessoas e de seus discursos pomposos, verborrágicos, mas dissimulados e vazios. Numa ou noutra ocasião, defendeu-se dos mais inconvenientes, entrincheirando-se por trás da segurança do alemão perfeito que falava, alegando que não entendia o português. Muito fácil e até levianamente, Patrícia viu identificar o seu avô, representado pela bela e pequena urna. Muitos olhavam-na e a apontavam como se ouvissem, através de definições risíveis, tais como prócer da liberdade, paladino dos direitos humanos, insigne patriota, paradigma do nacionalismo, propugnador das causas sociais, combativo arauto da democracia, triste exemplo da diáspora intelectual que se abateu sobre o país após a ditadura. Dentre eles, muitos que 20 ou 30 anos antes, da mesma maneira o tratavam por termos muito menos elogiosos. Câncer criptocomunista, delinquente anarquista, quinta coluna, Calabar a serviço dos interesses de Moscou, lacaio do anarco-sindicalismo, Kisling bolchevique, propagandista carbonário, eminência parda da República Sindicalista, marxista iconoclasta. Entre outros tantos que ele vivia repetindo para ela nos muitos anos que passaram juntos, particularmente nos dois últimos, quando se amofinou e se entregou a uma amargura tão profunda quanto melancólica. Nada como uma missa do 7º dia, ou 2 ou 3 meses de morte para transformar qualquer um em herói de todas as unanimidades e nomes de rua. Hein, sobrinha? Observou Lenine Galvão, por trás de um sorriso de grande cinismo que, no entanto, não escondia uma antipatia tão ou mais absoluta do que a sua. Patrícia gostou dele, dos 3 filhos, a esposa devotada e delicada, ela também, política, deputada estadual em seu primeiro mandato. Respirava-se política naquela casa, de manhã, de tarde, noite adentro, com frequência. 24 horas, uma família perfeita. Gregório, filho mais velho, era advogado e assessor direto do pai. Filho do primeiro casamento de Lenine Galvão, carregava com orgulho o Yamaguchi da mãe, sobrenome da primeira esposa do senador, guerrilheira morta numa das ações da Operação Bandeirantes no início dos anos 70, que jamais conhecera. Tinha os olhos intensos e determinados do pai, mas, ao contrário dele, era calmo, frio até. Jamais, em tempo algum, o vira irritar-se ou mesmo levar a voz. Era Eva Yamaguchi, sua irmã, era jornalista, trabalhava
em 2 projetos sociais mantidos pelo pai em favelas, onde buscava jovens talentos artísticos. Muitos diziam que o seu tipo calmo e metódico, os longos cabelos negros e sorrisos de dentes branquíssimos lembravam muito a mãe guerrilheira. Ernesto, o caçula, era o único filho do segundo casamento do senador e conhecido como líder estudantil. Vivia acompanhado pelos gêmeos Leonel e João, filhos de Gregório, chamado de jovem para diferenciá-lo do avô. Uma família perfeita. Desde o primeiro dia, a seu modo, cada um deles fizeram o possível para que Patrícia interessasse pelo que faziam e, ainda mais, para que se sentisse à vontade. Apesar de estarem sempre indo e vindo, ocupados com alguma coisa, dependurados em telefones e celulares, ou sentados diante dos computadores, não o deixavam de lado em tempo algum e, pelo contrário, à medida que se enturmavam, arrastavam-na para onde quer que fossem, mesmo se não soubesse se ela estaria ou não interessada no que quer que se apressavam em lhe mostrar. Nenhum deles sairia do lado dela naquelas cerimônias tediosas, protegendo-a do cinismo mais descarado, da bajulação mais pusilânime de aproveitadores de todas as espécies. Até no reino dos invertebrados políticos existem aqueles mais nojentos e evitáveis, filosofou Eva Yamaguchi, afastando-a de certo político que, numa das mais chatas cerimônias, se esforçava para tirar uma foto ao lado de Patrícia e da cobiçadíssima urna funerária. Patrícia apontou para uma magricela careca de grossas sobrancelhas negras, rodeada por um verdadeiro batalhão de fotógrafos, e perguntou: esse é um deles? Esse é o pior deles. Na semana passada mesmo, andava pelo Congresso exigindo que o Salão Nobre não fosse aberto para celebrar a vinda de nosso tio-avô. Mas agora seu tio-avô é mídia, e mídia nenhum salafrário como ele recusa. Quer apostar que ainda vai usar a foto para dizer que sempre foi um grande defensor dos direitos humanos? Sorrindo maliciosamente, Ernesto apareceu atrás das duas e acrescentou: ele e o pai. Patrícia dirigiu um olhar de incompreensão para a prima e apressou-se em explicar. O pai dele foi um dos maiores dedo duro da ditadura, daqueles que vendiam a mãe e entregavam, brincou Ernesto. Patrícia achava engraçado, mas não via muita diferença entre os muitos políticos, ou mesmo entre aqueles que, mesmo não sendo políticos, organizavam ou apareciam nos eventos que cercavam as homenagens ao avô em busca de seu quinhão de notoriedade. Todos iguais, repetia de si para si. Pedi para ser cremado justamente para não permitir que qualquer patife tenha a oportunidade de ficar pendurado na alça do meu caixão. O avô acabaria frustrado se soubesse como subestimara a inventividade de todos aqueles que gravitaram durante as semanas em torno de sua urna funerária, a começar pelo próprio irmão, o senador Lenine Galvão. Ninguém capitalizara mais e mais inteligentemente aqueles dias de estafantes homenagens. Estaria em todas: inauguração de ruas, praças, bustos, salas, corredores e mais outras tantas inutilidades verborrágicas. Definição do avô para aquela obsessão acaciana que muita gente no Brasil alimentava aos longos de discurso, que não queria dizer coisa nenhuma e era o melhor remédio para a renitente das insônias. Nada que a surpreendesse. O avô mais uma vez a prevenira. Mais que meu irmão, ele é político e como político ama as câmeras e flashes como a mosca gosta da luz. Repetiu o que o avô dissera para Lenine Galvão e ele soltou uma gostosa gargalhada, admitindo: ele tem razão,
Mas não é apenas o político que gosta da luz. O jogador de futebol, o artista de televisão e de cinema, o roqueiro que vive assumindo os comportamentos mais provocativos e esdrúxulos por uma notinha no noticiário de fofocas mais próximo. Todo mundo que se alimenta da notoriedade e do público precisa e gosta de aparecer. Faz pose até na frente de máquina fotográfica de turista. Pelo menos ele era honesto ao admitir. Patrícia gostou dele, gostou do homem que ele era, pois em muita coisa lembrava o avô que, finalmente, conseguiu enterrar no entardecer ensolarado e relativamente calmo. Eu sou o Gregório, que não desistiu do Brasil, se definiu ele um dia, referindo-se ao irmão que, mesmo depois da abertura política, se recusara a voltar e continuar a ser, segundo os jornais e revistas que leram um dia antes de seu sepultamento, o último exilado brasileiro, e continua acreditando. Não é fácil, confessou ele numa certa tarde, quando ela encontrou inesperadamente estirado na rede da ampla varanda da casa de Jacarepaguá. Muitas vezes dá vontade de desistir, abandonar tudo, entregar-se ao cinismo nojento do vale tudo que manda e desmanda nessa terra há muito tempo. Desabafo cheio de significados, enigmático. Lenine Galvão não gostava de falar de si mesmo. Os filhos e a esposa falavam por ele. Outro assunto sobre o qual era especialmente reticente era o relacionamento com um irmão mais inteligente, porém mais inocente, segundo suas próprias palavras. Quando ele foi embora, eu tinha apenas 15 anos, disse. Eu sei, meu avô falou. Patrícia observava, interessada, esperando saber mais. Além disso, li algumas cartas que o Senhor mandou para ele. Eu prometi que traria de volta e trouxe. Não como eu queria, não como eu queria. Nada mais foi dito. Nada sobre aquilo que Patrícia lera nas poucas cartas que o avô permitira que lesse e que soube mais tarde. Ele destruiu pouco antes de ser internado no hospital. Muito menos sobre a repentina interrupção da chegada de tão esperadas cartas, acontecida pouco tempo depois de ele se eleger deputado pela primeira vez. Nada sobre os telefonemas que rareavam ou sobre os e-mails enviados e jamais escondidos que Patrícia encontrou na lixeira do computador do avô. Silêncio, silêncio obstinado. Fosse o que fosse, nenhum dos dois tocava no assunto. Qualquer tentativa esbarrava na muralha intransponível representada por aqueles olhares perpassados de ambiguidades e impaciência, por vezes hostis. Gregório, o filho mais velho que recebeu o nome do tio-avô numa homenagem das mais significativas, volta e meia procurava explicar aquele mutismo, definindo: tem um pouco de boa e velha briga entre os irmãos, já que o tio Gregório era o mais velho, o mais famoso, o mais idolatrado, e essas coisas que nem sempre são fáceis de ser digeridas pelos irmãos. De qualquer forma, meu pai idolatrava o velho Gregório Galvão e acrescentava: ele vai concretizar tudo o que o meu tio apenas sonhou para o Brasil. Patrícia sabia que não era apenas o amor desmedido de um filho em relação a seu pai. Todos que entravam e saíam daquela casa em Jacarepaguá, filhos, amigos, empregados e parentes, tinham a mais absoluta convicção de que, mais cedo ou mais tarde, Lenine Galvão seria o nome adequado para a presidência da República. E, claro, todos trabalhavam 24 horas por dia para isso. Eva, por sua vez, tinha suas próprias opiniões sobre a separação, ou, pelo menos, sobre o progressivo afastamento entre os irmãos. Tio Gregório amava a política, mas detestava políticos. Acreditava, como muitos de sua época, a começar pela minha mãe, que o povo organizado seria a solução para que o país e que poderíamos vir a tornar a classe política totalmente
dispensável. Em parte, eu até concordo com ambos. Tem certos políticos que não são apenas dispensáveis, mas também detestáveis e execráveis. Isso em qualquer lugar, prima, disse Patrícia. Na Europa, também temos a nossa cota. Mas lá, os mecanismos de proteção social, como aqui está tudo no início. Já tivemos grandes progressos, mas ainda falta muito. O entusiasmo de toda aquela casa contagiava mesmo Patrícia, que pretendia realizar apenas uma última vontade do avô e voltar para sua casa na Suíça. Acabou desistindo e atendendo aos pedidos dos gêmeos, que insistiam que conhecesse melhor o trabalho deles, e até o Brasil, João, insistindo. Afinal de contas, você tem alguma coisa brasileira? Patrícia sorriu e contrapôs. Muito pouco, mas tem, concordou. Inicialmente, apenas para ser agradável, já que todos, sem exceção, haviam se desdobrado naqueles dias de cerimônias e aborrecimentos cotidianos, quando se sentia em terra estranha. No entanto, com o tempo, foi realmente se interessando por tudo o que via, pelos lugares que frequentou com os gêmeos, os primos e até o tio-avô. Espantava-se diariamente. Tudo estava por fazer, tudo era difícil, precário, burocratizado, na maioria das vezes. Assustou-se ao entrar em algumas favelas e encontrar jovens armados. Não compreendia que, mesmo naqueles labirintos de pobreza, havia diferenças muitas vezes irreconciliáveis entre os pobres, uns mais pobres que os outros, todos disputando espaço como podiam, o que muitas vezes significava salas de aulas vazias para que crianças pudessem andar armadas e trabalhar para um ou outro traficante. O futuro é uma realidade muito distante para muita gente que só vê o presente, que é o concreto da comida ou da falta dela, informou Leonel, enquanto voltavam de uma das visitas na companhia de Eva. Não é fácil mudar esse tipo de cabeça, mas dá pelo menos para compreendê-la ou tentar entendê-la. Não aceitar, mas entender. Patrícia acabou por se oferecer para ajudar Eva, uma das instituições que ela administrava numa favela de Santa Cruz. Você fala suíço? Perguntou o menino, sentando-se ao seu lado numa das salas do pequeno prédio que servia de posto de saúde, creche e outras tantas coisas. Como é o suíço? Patrícia achou muito engraçado, explicou que na Suíça se falavam 4 línguas. O interesse aumentou e aquele primeiro menino curioso se juntaram mais 5, que seriam 12 no dia seguinte, depois que ela se ofereceu para ensinar algumas poucas palavras em francês e em italiano, línguas que não tinham um domínio tão grande, e dar aulas em alemão e inglês que falava fluentemente. Acompanhou João numa panfletagem contra o aumento abusivo das passagens de ônibus e achou muito engraçada a própria imagem beligerante refletida no espelho do retrovisor da viatura policial que os levou para a delegacia no Catete. Seria ela mesma? Não se reconheceu. Também não soube explicar aquilo que definiu como um certo envolvimento, algo imprevisto, a que preocupou um pouco. O que estava fazendo? A resposta veio através de um sorriso compreensivo de Leninha Galvão. Você está se importando, querida. Definiu. É assim que começa. Começa? Começa o quê? Não fez a pergunta, mas antes se fez a pergunta. O que estava acontecendo? O que estava fazendo? Por quê? E se importando com o quê? Ou com quem? Com aquela gente que, muito certamente, não viria mais dentro de uns poucos dias? O que o avô lhe diria em tais circunstâncias? Bem, vamos para os pontos da nossa leitura, gente. Os nossos pontos da leitura, o que nós vimos aqui, esses poucos aqui, nessas páginas, foram o quê? A Patrícia conhece os seus parentes, né? Os parentes de Lenin e Galvão, Eva Yamaguchi, dentre outros, né?
os filhos de Lenine Galvão e também alguns políticos, né? Até então todos ali são envolvidos na política, todos os seus parentes estão ali envolvidos na questão de política. Ela até resume que todos ali estão trabalhando 24 horas por dia para que o Lenine Galvão se tornasse presidente da República. Ela, Patrícia, percebe a oportunidade de alguns aparecerem, né, na mídia, né, e ela tem essa análise de alguns políticos que gostam de estar diante de câmeras. Outro ponto, em certos momentos ela relembra as falas do seu avô. E por último, após o evento funeral, Patrícia foi quem se Mafavelo se surpreende com o que se depara. E aí nós vimos a história de Patrícia, que ela acabou desistindo de voltar para a Suíça, né? Que ela tinha a intenção somente de cumprir ali um voto, uma promessa do seu avô. E você viu também que o avô, ele não queria que ninguém carregasse o seu caixão, por isso que ele decidiu ser cremado, porque ele sentia que muitos ali que estavam ao seu redor só tinham interesses e nada de amizades, né? Uma questão relacional. Então é isso, turma. Vamos para a nossa mensagem? Vamos lá? A mensagem de hoje que vem de Thomas Jefferson, que ele diz assim: descobri que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu pareço ter. Então é isso, turma. Finalizando a nossa leitura de hoje. Um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui nas nossas aulas de terça-feira, agora aula de produção de texto. Bem, na nossa aula anterior nós vimos os exemplos, né, de uma entrevista. E ali você viu, por exemplo, transcrito. É lógico, aproveitando essa questão de transcrição, você lembra que você sempre tem que escrever as nossas aulas de produção de texto, não vai deixar isso para depois. Entretanto, nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o planejamento de uma entrevista. Não é somente assim da noite para o dia que eu decido fazer uma entrevista. Então tem todo um planejamento, tem todo um roteiro que você tem que seguir, ou você vai ver ali que às vezes o roteiro é só um norte. Sem mais delongas, vamos ali para a nossa aula de hoje. No detalhe, hoje nós vamos ter uma entrevista aqui com umas pessoas, certo? Então, sem mais delongas, vamos conhecer o planejamento e aí logo em seguida nós vamos para a nossa parte nossa entrevista, certo? Vamos lá? Começando a nossa aula, vamos logo para o planejamento. Para ser realizada uma entrevista, deve ter um objetivo: criação de matéria sobre determinado assunto, seleção de emprego, monografia. Seja qual for sua função, será necessário criar primeiro um planejamento para que ela ocorra de forma organizada e o entrevistador não perca o foco. Assim, a entrevista é dividida em algumas partes. São elas: definição do tema, pauta. A definição do tema do projeto é fundamental antes de escolher o entrevistado ou a fonte. Essa parte permite procurar pela pessoa com maior conhecimento sobre o assunto e enriquecer o texto com os conhecimentos do especialista. Roteiro é a estrutura que vai nortear o entrevistador durante a pergunta. Para criá-la é necessário pesquisar e conhecer o máximo de informações sobre o assunto e a fonte. Com esses dados, é possível criar algumas perguntas básicas para fazer ao entrevistado. Apesar de ser um guia, o ideal é não ficar preso ao roteiro, pois podem surgir questões relacionadas à fala da fonte que podem ser respondidas durante a entrevista. Continuando aí na questão dos planejamentos, tem a transcrição e título. Após o encontro com a fonte ou entrevistado, o entrevistador poderá realizar a transcrição da conversa para elaboração do material, que pode ser um artigo, matéria, podcast. As entrevistas são normalmente iniciadas com um título que desperta a atenção do leitor para o tema e um resumo inicial sobre o que foi discutido. A revisão. A revisão do texto é a etapa final da elaboração para que não seja publicado nenhum erro de gramática ou digitação.
Os veículos de comunicação trabalham diariamente com o planejamento de entrevistas. Após a definição da pauta, o entrevistador começa a fazer perguntas sobre o tema da matéria para ter as informações necessárias para a entrevista. Bem, gente, na nossa entrevista de hoje, nós vamos trabalhar sobre a questão, nosso tema é uma questão de você ter um planejamento de futuro, principalmente no seu planejamento de um curso superior. Então, na nossa aula de hoje, eu vou entrevistar o professor Cleidson e vou entrevistar a professora Ana Lúcia, que ambos são professores de matemática, certo? Então, vamos para a nossa entrevista. Olá, turma do 7º ano, tudo bom? Como eu disse para vocês, hoje eu vou fazer aqui uma entrevista e eu chamei dois dos meus amigos aqui da escola, que acredito que vocês já conhecem, que é os nossos professores de matemática, matéria do qual eu não sou muito bom, tá, gente? Confesso logo a vocês. Então, chamei logo dois gênios aqui para nos dar uma inspiração aqui a respeito da nossa entrevista. A nossa entrevista tem como pauta a questão da vida acadêmica, certo? Então eu chamei eles aqui para contar um pouco da sua vida acadêmica. Então vou pedir primeiramente que vocês se apresentem aí aos nossos alunos do 7º ano. Olá, 7º ano, tudo bem com vocês? Alguns de vocês já me conhecem pelo laboratório, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho aí sobre a experiência de vida na matemática, tá bom? Espero que vocês gostem bastante. Oi, 7º ano, vocês me conhecem, sou professor de vocês, professor Cleidson. Estamos aqui todos protegidos por conta dessa pandemia e vai ser um prazer imenso poder revelar para vocês o que é o mundo dos números, esse mundo que é tão simples que as pessoas complicam. Tipo eu. Então, primeiramente a primeira pergunta que eu vou fazer aqui para eles: quanto tempo que vocês têm de formação acadêmica? Qual foi o ano que vocês encerraram aí esse curso superior que vocês tiveram aí? Quanto tempo que vocês já encerraram? E eu vou aproveitar aí uma outra perguntinha, se teve algum certo tempo da formação até a atividade que vocês estão dando hoje, dando aula. Vamos lá. Então, comecei a faculdade aí em 2014, quando eu saí da escola. Em 2013 eu saí da escola, e em 2014 eu vim para a faculdade. Comecei a faculdade com 17 anos. E aí eu demorei algum tempo, né? Acabei atrasando algumas coisas, mas relacionado a algumas matérias que eu tive dificuldade. Sim, é normal, a gente tem dificuldade, sim. Não se apavore quando você encontrar dificuldade. O que a gente tem que ver, reconhecer a nossa dificuldade e procurar sanar essa dificuldade. Acabei me formando aí em 2018, no final de 2018, né? Concluí, na verdade, o curso em 2018 e colei grau aí, me formei mesmo, recebi o diploma, assim, né, de matemática mesmo, professora, licenciada em matemática em fevereiro de 2019, né? E aí, alguns de vocês já sabem que eu entrei aqui em julho, né, depois das férias no meio do ano. Então aí foi uns 5 meses após a minha colação de grau, após realmente a minha formação, 5 meses depois eu já estava assim na escola, no mercado de trabalho. Uau. Já eu entrei em 2008 e concluí em 2018. Nesses 10 anos eu tive indas e vindas no curso de matemática, pelo tempo que eu não tinha certeza se queria concluir, por conta de começar a trabalhar em outro local. Paralelo a isso, eu sempre trabalhei dando aula, mas informalmente, e também colei grau até junto com a Ana Lúcia, e entrei nessa escola meses depois que ela entrou, então 2 meses depois só. E foi essa a minha jornada no curso até a escola, Alencar Freire. Que legal. Aí eu queria saber de vocês, durante vocês nesse período de escola, né, enquanto eles estão aqui, se teve alguém que inspirou vocês, como é que foi essa questão, quero fazer curso de matemática. É lógico que não sei se no período ali da vida escolar vocês pensaram em outros cursos, né? Mas quando você falou assim, não, quero esse aqui, se teve alguém que lhe incentivou? Então, né, desde muito pequena eu sempre tive
o interesse na matemática. Gostava muito de fazer as 4 operações, mesmo não na escola, mas em casa, né? E aí eu fui desenvolvendo habilidade na matemática, facilidade e tudo mais. Quando eu cheguei no 3º ano, que a gente tinha, né, agora vamos decidir o que a gente vai fazer, né, depois que terminar a escola. Então tinha um professor, assim, que ele dava uma aula maravilhosa, ele dava uma aula divertida, ele brincava, buscava a gente participar e tudo mais. Ele ensinava bem, eu conseguia entender muito, achava muito legal o jeito dele, brincando e tudo mais. No 3º ano, então esse professor, eu olhava assim pra ele, gente, se eu quiser ser professora um dia, quero mais ou menos chegar nesse jeito aí, né, ensinando, não fazendo essa aula da matemática ser algo só simplesmente sério, né, até porque, para quebrar esse gelo da dificuldade que o aluno tem. Então, aí foi o professor lá, estudei na escola pública, né, e aí foi um professor conhecido Neizinho, né, então eu via ele, admirava muito a aula dele e tudo mais, né? E é isso. Coincidentemente, eu também tive aula com o professor Ney, no primeiro ano do ensino médio, realmente ele é muito bom. Mas a minha história é um pouquinho mais dramática. Eu reprovei, eu sou um aluno repetente do 6º ano, eu reprovei em matemática. E depois disso eu disse, olha, esse negócio aí nunca mais vai me atrapalhar na minha vida, não. Acabei tomando tanto gosto que hoje em dia eu tenho um grande domínio sobre a matemática. O ensino médio foi bem mais divertido. Acho que se eu não tivesse sido um aluno repetente em matemática, hoje eu seria um aluno medíocre, né? Eu teria ido para outro caminho. E vocês tiveram alguma dúvida em relação a isso? Eu quero, antes de decidir, ser curso de matemática, tiveram alguma... eu estou em dúvida entre matemática e um outro. Chegaram a ter alguma dúvida antes disso? Então, é porque assim, quando a gente chegar no 3º ano tem que escolher, né? Eu até acabei me esquecendo de falar aqui, né? Mas ainda bem que o professor retornou a esse assunto. Os cursos que são muito citados, né? Quando a gente chega lá para escolher medicina, enfermagem, direito, engenharia, essas coisas, arquitetura. Então, assim, a gente visava muito assim, vamos fazer um curso que o povo, vamos ser sinceros, né, que é bem, sabe bem, remunerado. Bem remunerado, eu estava procurando falar, obrigada. Então, mas assim, como eu já tinha esse percurso, assim, de desenvolver matematicamente, então eu tinha 2 opções. É sempre bom, já falo, sempre bom ter um plano B, né, apesar que às vezes o plano B pode ser até muitas vezes melhor do que o seu plano A. Quando a gente vai viver o plano B, ok? Então assim, eu tinha pensado em fazer engenharia, eu pensei, ou engenharia ou matemática, que é algo que eu me identifico. E assim, eu recebi bastante apoio relacionado a isso, né? Eu fiz o Enem, e aí eu me inscrevi na Unir, né? Fui lá, tentei. Aí que eu consegui, que eu vi a nota de corte, que eu sabia que a minha nota se encaixaria tranquilo, seria na matemática. Então pensei, vou na matemática e aí futuramente posso tentar na engenharia, né? Ter as 2 formações, como várias pessoas também fazem isso, tá? Mas assim, quando eu entrei na matemática eu me identifiquei muito com a matemática, então foi algo assim, principalmente depois do estágio, quando eu entrei na sala de aula, eu convivi. Eu vi o que é ser professor, ensinar, passar com isso. Nossa, aí é uma coisa assim que eu entrei no estágio, entrei na sala de aula para ser professora, né? E aí foi algo que eu me identifiquei e ficou. Eu fiquei só na matemática mesmo, decidi seguir na matemática, tá bom? E o nosso amigo Cleison? Eu anteriormente cogitei um caminho totalmente oposto na história, porque eu gosto muito de leitura, eu gosto de ler. Sou um aficionado em conhecer a história do Brasil e do mundo. Mas parecia que não tinha tanto exercício mental. Da minha perspectiva, eu sempre fui das exatas no final das contas. Aí eu pensei em contabilidade, só que também eu percebi que não era para mim. Eu cheguei a cursar 2 semestres de contabilidade, mas vi que aquilo ali era muito maçante, apesar de ter números, não é um número com a mesma graciosidade que tem na geometria, na trigonometria, na aritmética. E fui para matemática. Saúde. Só esses nomes, Saúde, só de ouvir esses nomes. Trigonometria, né? Tem a ver com trigo, tá, gente? Pelo menos é isso que eu penso, tá? Mas vocês falaram que teve uns professores, né, que incentivaram vocês, que deram ali um despertar para vocês. Esses professores, como a Ana Lu acabou falando, né, que
para dar uma aula de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais lúdica. Eu não digo na casa Ana Lu, citou que às vezes se pode fazer dessa maneira. Alguns traços deles hoje, vocês copiam nas aulas? Vou ser bem sincera, né? Quem me conhece, quem me viu no laboratório, sabe do meu jeito, né? O meu jeito eu gosto de sempre estar brincando. E aí eu soltava uma piada aqui, ali, brincava com um e com o outro. É algo assim que eu fui me acostumando com isso, né? Achava muito legal, nossa, não sei, ó, pegar isso aí pra mim. A gente, através do conhecimento de várias pessoas, a gente vê, justamente na área da formação, a gente vê aquele que a gente se espelha, quer chegar, se aproximar daquilo ali. Então eu ouvia, achava legal, todo mundo gostava. E como também é da minha personalidade brincar, então aí eu trago também um pouquinho, né? Como eu me espelhava também, então eu trago um pouquinho para divertir, para quebrar aquele gelo, às vezes todo mundo calado, eu falo alguma coisa, para não criar aquele só ambiente ruim, infelizmente, que muitos têm da matemática, né? Eu tive um professor Yasutoshi Tsuyuguchi, professor japonês, que dá aula, acho que até hoje, no Marechal Rondon, no Colégio José Altino. Eu gostava muito do jeito dele, gostava de ver como os números dançavam ali no quadro até virar uma resposta. Eu achava muito bonito aquilo. E o professor Francisco Antônio, que me deu aula no 6º e no 7º ano. Para a sala de aula, o que eu trouxe foi elementos de jogos, né? O pessoal do 6º ano jogou fixo e móvel comigo, o pessoal do 7º jogou um jogo de tabuleiro, jogou ano passado uns quiz envolvendo expressões numéricas, porque alguns dos jogos que eu jogo de tabuleiro tem algumas é obrigado você ter umas habilidades do raciocínio lógico. Então eu aplico um pouco disso nas minhas aulas. Infelizmente online não dá para fazer isso, mas quem estava na sala de aula lembra. Que legal. Como nem tudo na vida são flores, né? Como a nossa amiga aqui já falou que teve muita dificuldade. Teve pessoas contra, pessoas assim que eu digo, às vezes alguém da família, eu não acho que não seria muito bom, né? Você professor, você acha que isso, nem a nossa amiga disse, não tem uma numeração, tal. Se teve alguém assim que talvez você considerava bastante, você não precisa, é lógico, citar pessoas, mas o que isso teve de impacto nesse foco que você tinha? Então, o apoio familiar eu tive, né? Até porque eu tenho na minha casa uma mãe que ela foi professora, ela é aposentada hoje em dia, então eu tive, né? Convivi com uma professora. Então isso, se eu chegasse nela e falasse, mãe, quero ser professora, não, eu cheguei, né, no caso, não teve nenhum impacto ruim, ela deu todo o apoio, eu tive muito apoio familiar, tanto dos meus pais como dos meus irmãos, né? Até porque é algo que é educação, a gente tem que dar importância à educação. Então, o apoio familiar tive. Mas as outras pessoas, alguns colegas, amigos, que chegavam e perguntavam, a gente começou a faculdade, né? Que legal, começou nova, mas o que você está fazendo? Aí eu falava matemática, e eles ficavam assim, meu Deus, quer ser professora? Eu quero ser professora, gosto da matemática, né? Confesso que eu tinha um receio de chegar assim, para apresentar alguma coisa, uma coisa até para falar para vocês, pessoas tímidas, né? A gente tem que aceitar que mas que pode resolver. Eu era tímida, hoje em dia eu não sou mais, né? Então assim, as pessoas elas valorizam muito a questão monetária, do valor do salário, essas coisas. Mas eu acho que você tem que levar a ideia para a sua vida de você ser feliz no que você faz, que você gosta do que você faz, que vale muito mais a pena, porque é algo que você vai trabalhar. Tem que levar a vida toda. Lógico que a gente muda de profissão conforme vai passando os anos, mas sempre buscar a ideia de ser feliz no que você faz. Tá, já eu nunca tive dificuldade, ninguém colocou empecilho. Acho que todo mundo que já passou da escola gosta de professor até, né? As pessoas admiram o professor. Quem está na escola que às vezes gosta, às vezes não gosta. Então, eu entendo vocês hoje, eu também um dia já estive sentado na sala de aula e eu tinha alguns professores que eram um saco para mim. Só que hoje eu vejo o quanto eles foram edificantes, agradeço muito a cada um dos meus professores. Hoje eu não tenho problema com nenhum deles. E hoje que eu estou aqui, eu sei
como que é para entrar, como que é para lidar com as pessoas reagindo a isso. As pessoas, na verdade, reagem muito bem, né? A família reage muito bem. Quando eu falava que cursava matemática, uma vez eu ouvi de uma senhora, que chique. Eu acho que é porque as pessoas acho que não entendem e admiram quem tem algum domínio. É isso, e isso que eu falei para você, gente. Eu chamei eles porque eu fui um bom aluno de matemática, mais ou menos. Eu passava para dizer que passava. Não vou dizer que eu sou um expert em matemática. Como eu falei para eles, falaram que em trigonometria já estava me lembrando de trigo, então não tenho muito conhecimento em relação a isso. Mas assim, o intuito justamente é de que, às vezes a pessoa olha assim, português é uma matéria chata, cheia de regras. Matemática, então tá aqui duas matérias que muita gente já abole logo de cara, né? As matérias que todo mundo treina, português e matemática. Então assim, mas a intenção é justamente de que se é possível, no caso que você viu um pouco aqui da história de cada um, é possível chegar? É possível sim, vai ter dificuldades, vai ter pessoas que vão lhe incentivar, que vão ser espelho para vocês, com certeza vai. E com isso eu quero que vocês aí deixem uma mensagem aí para os alunos do 7º ano, que aí estão às vezes meio que na dúvida, que curso, como é que eu posso lidar com isso, e vocês fiquem aí à vontade agora para deixar mensagem para eles. Então, como eu falei na minha última, os comentários que eu fiz na minha última fala, relacionado aí que você já deve saber, né, o que você gosta, as habilidades que você já tem facilidade e tudo mais. E você já pode ter um norte, né, fazer algumas pesquisas das profissões que vão estar utilizando o que você já tem habilidade, tem desenvolvido, desenvolve com facilidade até os anos futuros, né, e tudo mais. Então aí, a ideia também, né, que não visar apenas só o valor que a profissão tem, né, tanto novamente eu esqueci que o valor monetário, obrigada, como também a questão de que não é muito reconhecido pelas pessoas, mas sim, novamente, com as coisas que você seja feliz o que você faz, tá bom? Para vocês, eu digo que vocês devem aprender tudo que a escola lhe oferece, todas as disciplinas por igual, mas tem uma que é mais importante que todas. É a língua materna. Acho que eu ia dizer matemática, né? Quem não sabe ler não aprende nada. Se você não sabe ler, você não interpreta bem o problema matemático. Se você não sabe ler, você não aprende história ou geografia. Então, a base de tudo é língua materna. Então, se você hoje tem dificuldade em matemática, talvez é porque não tem o hábito de ler, por incrível que pareça. Então, vá ler, depois que ler, vá ler a tabuada, depois que você lê essas coisas todas, vá aprender sobre vários outros assuntos do mundo para você descobrir o que você gosta. Porque você vai precisar tanto na língua portuguesa quanto na matemática, não importa a profissão que você escolha. Bem, então é isso, turma. Então vamos finalizar aqui a nossa entrevista. Quero agradecer aos professores, tá? Obrigado pela disponibilidade de tempo de vocês. Então, finalizando a nossa entrevista aqui, você viu que o nosso intuito aqui é dar um teste vocacional para vocês na nossa entrevista, certo? Até a próxima. Tchau, tchau, gente. E aí, turma, tudo bom? Vocês gostaram aí da nossa entrevista? Então é isso, vamos para a nossa mensagem de hoje, para nós finalizarmos? Vamos lá. Mensagem que vem de Robert Ecker, que diz assim: pare de perseguir o dinheiro e comece a perseguir o sucesso. Então é isso, turma. Vamos finalizando por aqui. Até a próxima. Um abraço virtual. Tchau, tchau. E aí, galera, beleza? Professor Thiago de Educação Física, mais uma aula teórica para vocês, tá? 7º ano, futebol de campo. Vamos começando logo pela história, falando um pouco da história do futebol de campo. A história do futebol no Brasil começou em 1895, pelas mãos de quem? Dos ingleses.
Quais equipes, regras do campo? Vamos lá. O futebol de campo deve ser retangular, deve ser uma bola de futebol, deve ter de 68 a 70 centímetros de circunferência, o tamanho da bola que eu até falei na outra aula, que é a bola número 5 do futebol de campo. Tá? O peso varia entre 410 e 450 gramas. Os jogadores é proibido utilizar a bola com a mão, a não ser o goleiro dentro do limite do campo, que tem a área onde o goleiro pode pegar com a mão, senão também é falta, beleza? A bola não pode ser trocada sem autorização do árbitro, tudo tem regra. Venho trazendo a imagem da trave e suas limitações, né? Limite, tamanho. O centro do campo será marcado com um ponto em torno, traçado na circunferência de 9 metros por 15, tá? A pequena área será delimitada em 2 linhas de cada lado, traçada de 5,50 metros e cada trave avançando 5,50 também dentro do campo. São 2 traves, tá? Aqui vem trazendo a imagem do futebol moderno, masculino, feminino e a bola. A partida tem a duração de 90 minutos, com 2 tempos, dividido em 2 tempos, que dá 45 minutos, tá? E mais os acréscimos. E não pode faltar o quê? O árbitro. Aquele que supervisiona o jogo. Onde eu acabei de falar lá, que não pode pegar a bola com a mão, tem a questão da falta, tem tudo esse detalhe, tá bom? Onde eu venho falando. Aqui, ó, a regra pode ser no futebol, são várias aqui no futebol de campo. A partida não pode ser iniciada com jogadores abaixo de 6, tem que ter no máximo 7 ou 8 jogadores para poder começar a partida de futebol. Menos do que isso não pode começar. E se uma equipe estiver completa, a outra não, é dado WO, ponto para outra equipe. Venho falando sobre a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol no mundo, tá? O presidente é o Gianni Infantino, foi fundado dia 21 de 1904 e fica onde? Em Zurique, tá? Na Suíça. Venho trazendo outra imagem, trazendo o Pelé, Garrincha e a bola da época, bem antiga, ó. E trago a diferença dessa bola. No ano de 1884, Charles Miller trouxe da Inglaterra a primeira bola a rolar nos campos de futebol brasileiro, que é essa aqui, ó. A matéria-prima é usada na origem de animal, a bola é feita o que? Couro curtido, o famoso capotão. E a câmera de ar é uma bexiga de boi, para você ver a diferença daquela época para cá, né? Bem grande. Venho trazendo aqui o vestiário com as camisas, porque eu venho trazendo e falando que são 2 equipes de 11 jogadores, sendo 10 na linha e um goleiro. E mais os reserva. E aqui eu venho trazendo um pouco do sistema tático para vocês entenderem onde tem, que nem eu falei na aula passada, na aula prática na qual eu falei isso aqui. E venho também trazendo de novo. Goleiro, zagueiro, meio campo, lateral esquerdo, lateral direito, atacante. Cada um tem uma função no futebol de campo. E venho trazendo a imagem, que a gente começa com a defesa, meio campo e ataque. É dividido assim o sistema tático. Defesa, meio campo e ataque. Aí o treinador monta a sua estratégia para vencer cada partida. Por aqui eu fico. Valeu, galerinha. Até a próxima. Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez aqui, a professora de Ciências, para estar dando continuidade ao nosso conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre o ciclo do carbono. Eu peço que vocês abram o livrinho de vocês na página 28, 29 e 30 e coloquem a data de hoje, que é dia 10 de 11 de 2020, tá certo? Então vamos lá para a aula. Ciclo do carbono. Olha só, o gás carbônico presente na atmosfera é utilizado pelas plantas e algas para a realização da fotossíntese. Isso aqui é um assunto até que você já viu. Ou seja, as plantas elas pegam gás carbônico, aí vem a luz solar, aí vem a água e ela transforma isso, faz a fotossíntese, né? Ela consegue pegar energia para ela e ela libera oxigênio ali para o meio ambiente. Bom, o gás carbônico também é liberado no momento da expiração. Então, quando a gente respira, a gente pega aquele ar, todos os seres vivos, inclusive as plantas, tá? A gente respira, a gente inspira, aquele ar entra nos nossos pulmões, aquela parte de oxigênio foi ali para os pulmões, houve a troca gasosa, foi ali
oxigenado aquele sangue para o coração e foi liberado ali para o nosso organismo todo. Aí o que acontece? Quando você inspira, depois você joga para fora, aquele ar não é o mesmo, né? Não é a mesma composição, porque você inspirou ali, entrou cheio de oxigênio, vários outros gases, mas cheio de rico em oxigênio. Quando você botou para fora, você liberou gás carbônico, que foi produzido em cada célula do seu corpo. Assim com todos os organismos acontece a mesma coisa, os seres vivos. Então quando você expira, você joga para fora, através do seu nariz, da sua boca, aquele ar cheio de gás carbônico. O processo de respiração e fotossíntese, eles são complementares. O que um processo elimina, o outro utiliza. No caso, gás carbônico e oxigênio. Por que ele fala que eles se completam, né? O processo de respiração e fotossíntese. Porque aquilo que a gente libera, né, na nossa respiração, a gente libera o quê? O gás carbônico. Ele é aproveitado na fotossíntese das plantas. As plantas vão pegar esse carbono junto com a água e a luz do sol, vai conseguir energia e glicose para a sua vida, né? Para o ser vivo crescer, para a planta crescer, seu alimento, né? Sua energia, e vai liberar oxigênio, que a gente vai utilizar na respiração. Então, por isso que um processo precisa do outro, por isso que fala que eles são processos que se complementam, tá? Bom, o gás carbônico ele é representado pela fórmula química de CO2, tá? Está presente nas proteínas, carboidratos, compostos minerais e nos depósitos orgânicos, como petróleo, carvão e gás natural. Então, esses depósitos orgânicos, esses que foram assim feitas há muito tempo ali, que ficaram nesse depósito, criou-se ali o petróleo, o carvão e o gás carbônico. Eles são ricos em gás carbônico, por isso que é poluente. Quando você pega gasolina, né, que faz a queima desse material, do carvão natural, carvão e do gás natural, você acaba emitindo muito gás carbônico no meio ambiente. Por isso que fala que polui o meio ambiente, porque ele é rico em gás carbônico, que é um gás que vai prejudicar o efeito estufa, tá? Aí a gente tem uma imagem que também está no livro de vocês, do ciclo do carbono. Temos ali essa imagem, temos ali a respiração dos seres vivos, liberou o gás carbônico, a respiração das plantas, liberou o gás carbônico, a queima de combustíveis, ali o petróleo, como eu falei para vocês, pode ser o petróleo, o gás natural, aqueles que são combustíveis fósseis, né? Eles foram produzidos ali há muito tempo e ricos em gás carbônico. Então tudo liberado ali na atmosfera. Aí acontece o que? Condensação, tem evaporação da água também. Esse aqui é o ciclo do gás carbônico. Aí as plantas pegam esse gás carbônico e aproveitam e liberam oxigênio. Então ele está o tempo todo ali se reciclando, né? Por isso que fala, é o ciclo do gás carbônico. Ele vai e volta por esses processos aqui, como mostrado ali. Também é liberado pelos vulcões ali também, na erupção também é liberado bastante gás carbônico, tá? Olha só, ao longo do tempo, o carbono sofre transformações, passando da atmosfera para os seres vivos e desce para os depósitos naturais. Posteriormente, retoma a atmosfera. Esse conjunto de transformações constitui o ciclo do carbono. E se a quantidade de carbono na atmosfera for excessiva, isso pode desencadear efeitos negativos no ambiente, afetando também os organismos que nele vivem. Por exemplo, como eu falei para vocês, a queima de combustíveis provenientes do petróleo é uma atividade para aumentar os níveis desse gás carbônico na atmosfera, que vai trazer prejuízos ao meio ambiente do efeito estufa, aquecimento global e diretamente à saúde das pessoas também, tá? A gente vai falar agora sobre o ciclo do oxigênio. É um elemento químico de maior importância para os processos que garantem a vida no planeta. A maior parte dos seres vivos somente se desenvolve na presença desse gás, por causa da respiração. Nós precisamos de oxigênio para sobreviver. O oxigênio ele circula nos processos de fotossíntese e respiração. Bom, o oxigênio está presente na constituição dos seres vivos,
nos ecossistemas, na atmosfera, participando ali do ciclo do oxigênio. As plantas e as algas, eles realizam fotossíntese na presença de luz solar, mas também respiram continuamente, absorvendo o oxigênio e liberando gás carbônico para este fim. Então, além de ela consumir o gás carbônico para fazer fotossíntese, ela também libera, ela também faz parte ali da respiração e também libera ali o gás carbônico, tá? Temos ali a imagem, representação esquemática simplificada do ciclo do oxigênio. Olha só, que legal, né? Ó, as plantas, algas e animais, eles absorvem o oxigênio, que é a fórmula química de O2, no ar, e isso é o processo de respiração. E ele vai liberar o gás carbônico, né? Que já que é outro que a gente acabou de falar. As plantas e algas realizam a fotossíntese, liberando o oxigênio para a atmosfera. Então, isso aqui é até mais simples, né, do que o outro, né? No caso da respiração, vai absorver, no caso da fotossíntese, vai liberar e proporcionar ele para todos os seres vivos. Outra função importante do oxigênio tem relação com o processo de combustão. Ele é um comburente. Esse processo consiste na queima de uma substância, que é o combustível, que somente é possível na presença do gás oxigênio, que é o comburente. Com isso, esse gás pode ser utilizado para a queima de combustíveis que vão liberar para a atmosfera outros compostos, né, como carbono, que vai ser o gás carbônico, tá? Então a gente vai ver aqui no experimento, né, esse modelo aqui do oxigênio, tá? Olha, crianças, esse simples experimento está no livro de vocês e a gente precisa de uma vela, de fósforo, de um pires e um copo. Então a gente faz o que? A gente acende a vela e coloca o copo em cima e vamos analisar o que vai acontecer, tá? Vamos lá. Aconteceu que a vela apagou. Então, o que a gente vai entender disso daqui? Então, gente, como a gente viu, quando a gente colocou o copo em cima da vela, a gente viu que a chama foi se apagando. Por que isso aconteceu? Porque o nosso comburente, oxigênio, ele foi se acabando. Então, quando você fechou ali aquele ambiente com um copo, o oxigênio ele foi sendo consumido ali na combustão e não teve mais oxigênio. Então, com isso não tem como ter a queima, a combustão. Ou seja, o comburente, o oxigênio, se esgotou e aí teve que o quê? Apagou o fogo. Foi isso que aconteceu. Então temos ali a pergunta, ó. Qual é a relação entre o oxigênio e o fato de a chama da vela diminuir de intensidade até se apagar a partir do momento em que o copo foi colocado sobre ela? Então a resposta, olha só. Todo o oxigênio que havia dentro do vidro ele foi consumido na queima da vela. Por meio da observação do experimento, é possível afirmar que para ocorrer uma combustão são necessários um combustível, que é a substância que sofre a queima, no caso o pavio da vela, um comburente, que é a substância que alimenta a queima, no caso é o gás, o oxigênio, e energia para iniciar a combustão, que é a chama de um palito de fósforo, tá? Então é necessário todos esses aqui para manter essa combustão. No caso, a gente apagou a vela, tirando o oxigênio dessa combustão, aí a vela se apagou. Foi isso que aconteceu, tá certo? Então, gente, essa foi uma pequena ilustração, a gente acaba por aqui, né, por hoje. Na próxima aula a gente vai estar dando continuidade. Qualquer dúvida, estamos aí, né? Podem entrar em contato que a gente vai tirando as dúvidas para o melhor entendimento de vocês, tá bom? Então tá, um beijo, abraço e até mais. Tchau!